Está começando agora o Por Trás da Bola, onde os sonhos dos filhos e o coração dos pais batem juntos. Podcast oficial do Nefap. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Nefap. Apresentar para vocês um novo projeto que toda semana vamos fazer um podcast com o pai e um podcast com o filho, né, das categorias sub-9, 10, 11 até o 14. Então hoje é o primeiro episódio, 27 de janeiro de 2026, estamos aqui na sede do Nefap, aqui no Esparta, e vamos começar aqui. O nossa primeira desafio estamos com um pai, um atleta do sub-11, 2015, e a nossa proposta é falar sobre sonhos, desafios, treinamentos, perspectiva, objetivos. Vamos tentar alencar um pouquinho de tudo isso aí, uma conversa bem descontraída, e vou passar a palavra para que ele se apresente aqui, de quem ele é o pai, o que ele pensa, quem ele está representando aqui. Boa noite, Miguel. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né, que vão estar nos assistindo nesse projeto. Então, meu nome é Fernando, eu sou pai do Miguel Terra, e é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Que você... Faz uma pergunta que já fizeram para mim, vou passar essa pergunta para você. Qual foi o primeiro momento que você viu que seu filho tinha algo diferente, que poderia ser um atleta de futebol, de alta performance? Como é que você chegou nessa conclusão para você, na sua avaliação? Então, na verdade, eu acho que é muito o querer, né? Então, o Miguel, desde criança, se você perguntar para ele o que você quer ser, alguns querem ser médico, outros professores, o Miguel, ele sempre quis ser jogador de futebol. E com a Copa do Mundo que teve ali em 2022, essa vontade ela cresceu muito mais, né? Então, a gente começa a pegar os sinais por ali, né? Então, a gente começa a analisar, vou levar ele num treininho, vou ver como é que ele se sobressai, né? E eu acredito que foi isso. Então, eu tinha uma rotina muito corrida, eu não conseguia acompanhar ele nos treinos, mas sempre que eu ia, eu percebia que ele conseguia executar. Teve uma participação sua, um incentivo seu como pai nesse processo? Influenciou nessa decisão dele? Não, sempre partiu dele. Sempre partiu Primeiro dele. Eu como pai, eu incentivei ele. Mas é um sonho dele, ou seu também, ou sonho dele? Que às vezes a gente se mistura o sonho do pai com o filho, né? Sim, exato. Hoje, nos dias atuais, é um sonho nosso, porque como pai, a gente acaba entrando no sonho do filho, né? Eu sempre digo que o sonho é dele, nós temos que ter o pé no chão. Então, mas inicialmente, essa parte assim, nunca pensei, meu filho tem que ser jogador de futebol. Eu comprei um violão para ele, eu comprei uma bateria, nada assim ele deu tanta importância que nem ele dá para o futebol, né? Entendi. Então, quando ele ganhou uma bola, ele brincou muito mais, né? Entendi. E falando do projeto Nefap, né? O Nefap Alta Performance, que é o novo projeto de 2026, agora é o cargo-chefe da instituição. O que você viu de diferente para você trazer seu filho aqui para o projeto Nefap? E o que você pode esperar dele? O que você espera da parte do seu filho? Mas, porque às vezes tem um pai que bota até por diversão, né? Para uma recreação, para passar o tempo. No caso do projeto Nefap Alta Performance, perguntando, é o nosso primeiro podcast, e a gente vai conversar com muitos pais, né? Ele é o primeiro da geração 2015, sub-11, que te incentivou, que você gostou, que te trouxe para cá. O que você espera do seu filho? Ele evoluir, ele ter concentração? Qual é a sua perspectiva nisso, como pai? Então, eu conheço o Nefap há 6 meses. Acho que dá para dizer que o Miguel já está no projeto do Nefap. Antes disso, eu posso dizer que tinha uma criança, um atleta que era o Miguel, e depois desses 6 meses o Miguel ele é outra criança, ele é outro atleta. Então, só no futebol ou em tudo? Não, em tudo. Futebol, parte técnica, física,
tudo isso ele evoluiu muito nesses 6 meses, mas também a parte da criança, o foco, a parte, porque aqui ele entendeu que... E em casa, percebeu diferença? Postura, na escola? Não, ele sempre foi um menino bom, né? O Miguel sempre foi um menino bom, assim, obediente em casa, na escola sempre tirou nota boa e o projeto, lógico, ele pegou e potencializou isso, né? Então, assim, falando do Nefap, eu, até então, como pai, o Miguel treinava em outros locais e a proposta era diferente, a gente precisa deixar isso claro, né? Então, o Miguel, eu como pai, eu achava, não, eu estou fazendo o melhor para o meu filho, ele está lá, ele vai 1, 2 vezes na semana, ele treina 1 hora por treino, 2 horas na semana, ele acaba... Achava que era o suficiente. Achava que era o suficiente. Daí, eu fui levar ele num campeonato. E nesse campeonato, ele acabou jogando junto com alguns meninos do Nefap, o próprio JM, o Heitor, o Lucas, o pai do Lucas, o Michael, a gente já tinha uma afinidade que a gente estudou junto. Então, lá nesse torneio, eu percebi que esses meninos, eles estavam um nível acima. E não era só talento. Era uma questão de treino e de dedicação. Então, em conversa com os pais, eles me relataram, olha, os guris, eles têm uma rotina bem intensa de treino, né? Então, segunda, quarta e sexta, eles vão para o campo. O treino no campo não é uma bola e vão brincar, vão se divertir, é um treino pensado, realizado. E o professor acompanha, se precisar para, orienta. E na terça e na quinta eles têm um projeto que é para desenvolver a parte de coordenação motora e musculatura, que é o Sparta. Então, assim, para mim, eu posso dizer que foi um divisor de águas isso, né? Eu como pai, eu coloquei a mão na consciência e pensei, se eu seguir por esse caminho, hoje eles estão com 10 anos, a diferença é pequena. Mas daqui a 3, 4 anos, a diferença ela vai ser gigante, sabe? Tende a aumentar, né? Tende a aumentar. E foi aí que eu iniciei. Eu digo, bom, vamos lá. Coloquei ele no jogo, né, Miguel? Coloquei ele no jogo. Tive uma conversa com ele, é isso mesmo que tu quer, filho? Tu quer se tornar um profissional? Tu sabe que é difícil, o futebol a gente sabe que nada é garantido. E ele disse que sim, que era à vontade. Então a gente resolveu jogar o jogo, né? Que nem gente grande. E é esse papel que o pai tem que ter, né? Com um atleta, instruir, né? Passar para ele o que você já viveu, o que você teve, e não só o futebol, né? Muita coisa ele leva para a vida, né? Exato. E a gente vai falar um pouquinho aqui agora de alguns patrocinadores que ajudam a gente, né? Que é o Irmãos Pilates, que sempre está apoiando a gente aqui. Vocês já devem conhecer, uma empresa bem conceituada aqui em Chapecó, há mais de 30 anos, carregando, levando pessoas para um lado para o outro. E como eu já falei algumas vezes, né? Você transportar vidas, pessoas, não é apenas pelo dinheiro, né? Você às vezes faz um orçamento numa empresa e consegue um preço mais barato, mas às vezes você não tem aquela segurança, né? Às vezes a segurança ela é maior que o conforto, né? Então esse é o primar do Irmãos Pilates. Juntamente com o Irmãos Pilates, nós temos o Edifico. Edifico é uma empresa aqui de Chapecó, também muito conceituada, também há mais de 30 anos. Quando você precisar construir, reformar, quer aumentar um quarto, quer trocar um piso, quer fazer qualquer coisa, é com Edifico. Faz tudo para a gente, tem um preço acessível, parcela no cartão, divide o orçamento sem compromisso, ele bate lá na sua casa, na sua empresa, sem compromisso, faz um orçamento para você e segue. Vamos seguir mais um pouquinho, aproveitando, dando um abraço para o nosso amigo Eide, que deve estar aí nos assistindo aí ao vivo, online aí, e reprisando, pessoal, vamos tentar criar toda terça e quinta um horário às 20 horas ou às 21 horas, ou esse canal do podcast, uma coisa mais aberta com os pais, tanto, como eu já falei, de todas as categorias, como também os atletas. Eles vão estar livres para falar o que pensam, críticas, elogios, às vezes pode ter alguma crítica mais pesada, a gente vai estar aqui aberto,
para tudo. É uma democracia, então a gente vai estar bem sujeito a ouvir e conversar. É uma conversa descontraída e que vocês gostem. Continuando com o nosso amigo Fernando aqui, que é o pai do Miguel. O que você pensaria, o que você pensa, né? Assim, de uma camisa grande, um time forte, né? Como um Grêmio, um Inter, um Flamengo, um Fluminense, para o seu filho. O que seu filho pensa, qual é a expectativa dele, o que você imagina nesse processo de formação? Eu acho que esse é o real objetivo por trás de tudo que a gente vem desenvolvendo no dia a dia, né? Então, hoje o Miguel, ele treina, ele se dedica, e essa dedicação dele vai além dos treinos. Então, ele sempre está buscando corrigir alguma coisa que ele tenha que evoluir. Ele faz o extra, a parte da alimentação, ele cuida bastante. Até o bacana, assim, exemplo até de outros garotos, que é a convivência, né? Que a gente nada mais é do que a média das pessoas que a gente convive, né? Sim. Então aqui ele tem crianças também que compartilham do mesmo sonho dele. Então, assim, eu acho que todo esse esforço, toda essa rotina intensa de treinos, o real motivo é esse, né? Então, se hoje o Miguel estiver preparado para assumir uma camisa grande, eu acho que é o próximo passo, né? E você, como pai, o que você poderia dizer para os outros pais que estão ouvindo, que já tem atleta aqui no Nefap e em outros clubes também, né, em outras performances aqui? O que você teria para dizer para eles, uma palavra de apoio, incentivo ou até um alerta, né, para eles? Sim. Eu acho assim que cabe você sentar, tirar um momento de reflexão, conversar com a família, porque o futebol, como a gente falou, ele é um projeto, e sendo um projeto, como qualquer projeto que tu vai ter na vida, tu não tem como ter garantias, né? Então, ver até onde você está disposto a ir. Por exemplo, daqui a pouco, o guri é bom de bola, surgiu uma oportunidade, não, mas é muito cedo, não é isso que eu quero. Então, assim, eu acho que como família é muito importante o planejamento, né? Você tem que ter o planejamento. Então, você saber aonde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Porque nessa idade que os nossos filhos estão, hoje ele é sub-11, né? Estamos falando de crianças de 10 e 11 anos. A evolução é muito grande. Então, você está plantando um sonho, uma ideia na cabeça da criança. Então, você precisa também saber até onde você está disposto a ir por esse sonho, sabe? E eu acho que isso é particular de cada pai, de cada família, né? Então, por exemplo, tem alguns pais que dizem, não, se hoje eu tivesse uma oportunidade, eu não levaria, eu acho que é cedo. Eu respeito. Eu acho que cada um vai ter que saber o que é bom para a criança e para a família, né? Não é uma receita de bolo, né? Não está pronto, né? Exato. E agora você falou pro pai que já tem um atleta e já tem um filho, né? Que já vive nessa labuta aí há alguns anos. E pro pai que vai começar, aquele pai que está assistindo a gente agora e que ele pensa em iniciar com o filho, o conselho que você daria para ele, talvez um conselho que você não teve, talvez no início, quando você começou com o Miguel, né? Mas o que você poderia explanar, passar isso para esse novo pai que quer trazer um novo atleta? Eu vou usar um sentimento meu, tá, Miguel? Sim. Por exemplo, como pai, a gente tem medo, né? A gente tem muito medo que o nosso filho venha sofrer alguma decepção, que daqui a pouco o futebol não seja para ele, que, enfim, que ele batalhe por algo que possa não acontecer, né? Então, eu como pai, o que eu busco olhar? Tá, e se não virar? E se acaso o Miguel não for um jogador? Tem que estar pronto. Ele vai ser uma criança saudável, porque aqui eles treinam, eles desenvolvem, então... Vai ter um bom relacionamento, vai conviver com outros. Ele vai ter um bom relacionamento, vai conviver com outras pessoas, ele vai desenvolver foco que ele vai poder usar em outras atividades.
Um ponto positivo, desde que o Miguel começou a treinar essa rotina, hoje a parte de celular, tela, ele diminuiu bastante, que ele não tem mais tanto tempo para isso, sabe? Então, como pai, eu aconselho você sempre olhar o todo, não somente um lado. Então, tem o lado da criança que tem o sonho, que quer virar profissional, e tem a parte que o Nefap prega muito bem, que é de formar cidadão. Isso mesmo. E estamos aqui já chegando perto do fim, né? Desse nosso primeiro episódio do podcast. Agradecer também a empresa chamada Afeto. Vocês que podem não conhecer aqui em Chapecó, mas vocês podem pesquisar aí no Instagram, @Afeto. Ela é uma empresa que tem cesta para namorado, para mãe, para momentos especiais, também até para algum momento que venha a ter de tristeza, mas é uma empresa que ela vai te presentear, vai fazer tudo por você, é uma empresa parceira da gente já há algum tempo. Então, se vocês puderem acessar o Instagram e conhecer um pouquinho mais do trabalho sobre a empresa Afeto, a gente agradece muito, que a gente depende muito desses apoiadores, desses patrocinadores que ajudam a gente, como a gente falou aqui da empresa Edifico, do nosso amigo Eider, também do Irmãos Pilate, do nosso amigo Pilate, e também da Afeto, né? Então a gente conta muito com vocês. E para a gente encerrar, fazer pudesse definir em uma palavra o Nefap Alta Performance. Eu sei que é muito cedo, mas se você conseguir uma palavra, o projeto Nefap Alta Performance. Uma palavra. E você pode concluir se você indicaria para um amigo do seu filho, pode relatar se você já trouxe algum amigo do seu filho, tudo na transparência. Se a sua opinião aqui é a sua opinião, tá? É tudo. É isso. Acho que uma palavra: potencial. Potencial. Assim como o Nefap, desde que eu entrei aqui dentro, eu vi potencial. Então, como qualquer empresa que esteja no mercado, ela tem fatores a ser desenvolvido e o Nefap, ele está muito acelerado. Então, assim, ele está muito acelerado. Esse ano de 2026 ele veio com bastante mudanças, né? E eu acredito que a palavra certa seria potencial, porque ele tem muito potencial e ele está se estruturando para suportar todo esse potencial e oportunidade que ele pode proporcionar para o mercado do futebol. E sim, eu já indiquei o Nefap para outras crianças, desde que o Miguel veio para cá. A gente já trouxe outros atletas também. A gente já trouxe outros atletas através de indicação. Uma indicação muito tranquila. A gente não diz, você tem que ir lá e diz, olha, vem cá, conhece o projeto, tira tuas conclusões, sabe? Porque isso daqui é muito particular de cada um. Então a gente já trouxe atletas de outras cidades. É o caso do Freitas, que a gente teve uma Como é o nome da cidade dele? Né? Frederico Westphal. Então, mandar um abraço pro meu amigo Zé aí. É um paizão que tá assim como nós aí na batalha. E através e o Freitas já trouxe o Davi, que já trouxe o Wesley. Tem os guris que estão sempre comigo, o Arthur, o Joaquim. Isso. Agora também veio recentemente o goleiro lá, o Eduardo. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você vir e conhecer o Nefap e tirar suas conclusões. Como qualquer empresa, tem que evoluir. Sim. Mas, assim, quando você tem vontade de evoluir, esse é o ponto bacana. Se você tiver problemas como outras empresas possam ter e você não querer evoluir, não querer mudar, isso eu vejo como algo negativo. Mas aqui eu vejo que o pessoal quer evoluir, quer crescer e quer explorar muito esse mercado. A busca é sempre da melhoria, né? Da perfeição, né? Então, pessoal, lembrando vocês, o Nefap, a gente tem o futsal, nós temos também o futebol de campo, que é muito precário aqui em Chapecó, é muito futsal, né? Nossa prioridade é o futebol de campo. Também temos aqui o Sparta, que é um centro de treinamento funcional, com academia, com tudo para o atleta desenvolver. Nosso programa de treino todos os dias da semana,
né? Estaremos nas maiores competições em 2026 e como nosso amigo Fernando falou aqui, temos coisas para evoluir, temos coisas para melhorar, temos muitas coisas para se consertar, mas tendo vontade, querendo, o problema é como ele falou, a gente achou o problema, quer corrigir, tá tudo certo. O problema é quando acha o problema e deixa para lá. Então, nossa ideia é fazer o projeto Nefap crescer cada vez mais e que para poder potencializar os meninos, né, que é a ideia do projeto, né? É um projeto um pouquinho acima da escolinha. Então, esse é o nosso projeto. Hoje, 27 de janeiro de 2026, é o nosso primeiro podcast, nosso primeiro programa piloto. Um grande prazer do nosso amigo Fernando Terra aqui, nos ajudando, auxiliando, falando um pouquinho da vida dele, trazendo um pouquinho da experiência dele com a família, porque não envolve só ele, envolve a esposa, envolve a irmãzinha do Miguel, que é uma pequenininha, que em breve vai estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, que é bem desenrolada, né? Então, envolve toda uma família, né? E você que está nos assistindo, se quiser ajudar, quiser patrocinar, quiser fazer uma parceria, tiver uma crítica, tiver uma ajuda, uma coisa para melhorar, tudo é bem-vindo. A nossa ideia é fazer uma conversa distraída com o pai e depois com o atleta, que vai ser na quinta-feira, bem leve, bem no sentido de que não vai ter edição, não vai ter corte, o que ele tiver vontade de falar, ele vai falar e a gente aqui também. Que essa é a nossa ideia de trazer isso aí para vocês. Então, quem quiser nos ajudar também é bem-vindo. Nosso objetivo, para a gente não perder a piada, a empresa dele aqui, ó, Supra, vamos atrás desse marketing aqui, ó. Aproveitar que já está fazendo uma propaganda de graça, né? Vamos atrás desse marketing aqui. Hoje eles me pegaram de surpresa. Eu fui o cobaia do projeto, né? E a Supra em si é uma empresa muito boa. Eu acho que se tiver uma proposta legal, quem sabe, né? Aproveita, vamos vender a Supra. Ela vende o quê? A Supra, para quem não conhece, ela é uma indústria de rações. Ela é uma indústria aqui do Sul, mas ela tem abrangência nacional e ela também exporta para mais de 20 países, né? Então, ela produz ração, alimento para pets e também para grandes animais. Aqui entra equinos, bovinos, a parte de peixe. É uma empresa muito consolidada no mercado. Pronto, aí ó, uma propaganda dessa de graça, a primeira é de graça, aí depois a gente dá a volta. Então, pessoal, boa noite, obrigado para vocês, peço que vocês compartilhem, siga o canal, aperta o sininho aí, como diz os youtubers, né? Siga a gente, dá essa moral aí, para a gente poder ganhar confiança e querer fazer mais. Agradecer também ao nosso amigo o Scopel, que está aqui por trás das câmeras, sempre dando um apoio moral. Nosso professor Johnny, nosso presidente aí do Nefap, deve estar nos assistindo aí também, tá bom? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto aí.